Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 9 de setembro. Semaninha começando, só que dessa vez de uma forma diferente. Afinal de contas, a gente sabe que no sábado, no estádio Newton Santos, a partir das 9 da noite, o Glorioso recebe a equipe do Corinthians para mais uma rodada do Brasileirão. A gente só não tem como cravar agora se é um duelo que vale manutenção da ponta da tabela ou retomada da liderança. Tudo depende da partida entre Internacional e Fortaleza, que vai acontecer nesse meio de semana lá em Porto Alegre. O Leão do Pici, você lembra bem, tem um jogo a menos e é justamente contra o Colorado. Se o Fortaleza não vencer, no máximo empatar, o Botafogo segue líder do Brasileirão. Já se o Leão do Pici aprontar em Porto Alegre, somando mais 3 pontos, eles chegam a 51, o Botafogo tem 50, logo a gente cai para a vice-liderança. Mas fato é, no fim de semana, independente do resultado do Fortaleza, a gente só pode pensar em uma coisa: vencer. A partir de agora vai ser assim. Se o Botafogo quiser ser campeão brasileiro, ainda mais enfrentando equipes que estão na parte de baixo da tabela, lutando contra o rebaixamento, como é o caso do Corinthians, a gente só pode pensar na vitória. 3 pontos, mais 3, mais 3, mais 3, até que a gente consiga levantar essa taça. E o Botafogo, claro, tem grandes possibilidades. Para esse duelo contra o Corinthians, vale lembrar, a gente vai ter essa semana cheia de trabalho. E a gente ainda vai poder contar com os novos contratados. Ou seja, o Botafogo vai com força total, dentro daquilo, claro, que hoje está disponível. É diferente do que acontece do lado de lá. O Ramon Dias está preparando a equipe não para o confronto contra o Botafogo já, porque no meio de semana eles têm o jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil. E o Corinthians, vale lembrar, saiu derrotado em Caxias do Sul. Então vai ter que subir a ladeira para poder buscar essa classificação rumo às semifinais. Será que consegue? Ramon Dias, que para a Copa do Brasil tem uma série de problemas, e para o Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, a mesma coisa. Você vê que o Botafogo tem esse benefício, digamos assim, né? Vai poder se preparar intensamente para esse confronto e, normalmente, quando o Botafogo tem tempo de preparação, a partida seguinte é um absurdo de intensidade. Eu lembro do jogo contra o Fluminense, contra o Palmeiras, agora contra o Fortaleza. Fortaleza não viu a cor da bola no estádio Newton Santos, muito por conta da nossa postura, é bom que se diga. Beleza, a gente pode falar aqui da estratégia do Vojvoda, né, que no Rio de Janeiro ele não saiu para jogar e tudo mais, mas o Botafogo fez por merecer a obtenção desse resultado, né, a conquista desses 3 pontos. O Corinthians, no fim de semana, ele vai ter uma série de problemas. O Kaká, zagueiro, foi expulso, ele é titular. O Félix Torres tomou o 3º cartão amarelo, então não joga. Só o André Ramalho vai estar disponível. Ou seja, dá pra gente chegar já a uma conclusão de que o miolo de zaga do Corinthians vai estar modificado. Vai ser um miolo de zaga ali misto, né? Porque vai ter um titular e, de repente, se ele jogar com 3 zagueiros, mais 2 reservas. Então vai ser um miolo de zaga modificado. Eles também perderam o Charles, volante, né, que também tomou o 3º cartão amarelo. O Yuri Alberto foi expulso também, então é mais uma baixa. Fora que você tem vários atletas lesionados, né? Vou trazer aqui a lista de atletas lesionados no time do Corinthians. Só para você ter uma ideia. Alex Santana teve lesão no músculo posterior da coxa. O Juan Oliveira passou por cirurgia no joelho, assim como o Maicon também passou por cirurgia no joelho. E o Diego Palacios passou por uma cirurgia para correção de uma lesão na cartilagem. Então o Corinthians, cara, eles têm uma série de problemas. O titular do ataque deve ser o Pedro Raul, porque o Memphis Depay ainda não vai estar disponível. Ele é esperado nessa quarta-feira, inclusive, no Brasil, para poder ser apresentado ali para a torcida, de repente, antes do confronto contra o Juventude pela Copa do Brasil. Mas para o fim de semana é difícil imaginar que o Depay esteja realmente disponível. Então o Ramon Dias vai ter que quebrar a cabeça para poder montar a equipe do Corinthians para o jogo contra o Botafogo. E vocês sabem bem, o Botafogo, diante da equipe do Corinthians, tem um histórico amplamente favorável. Corinthians é nosso freguês, mas claro, cada jogo é um jogo, cada jogo tem a sua história. E o Botafogo tem que se preparar muitíssimo bem para poder sair vitorioso em mais uma partida do Brasileirão. Faltam 13 jogos e o Botafogo, seguindo aí nesse percentual de aproveitamento que a gente possui, com toda certeza vai brigar até o fim, até a última rodada, pelo título do Brasileirão, com grandes possibilidades de conquistar essa taça, né? O Botafogo realmente está muito forte nessa disputa. No fim de semana, vale lembrar, o Palmeiras vai encarar dentro de casa, no Allianz Parque, a equipe do Criciúma. Eles devem vencer.
Logo, o Botafogo precisa realmente somar esses 3 pontos. Não vai ter jeito. Quando você tá nessa pegada, nessa batida de disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro, cara, disputa pelo título, e você tem um perseguidor que é o atual bicampeão brasileiro, vacilar não é uma possibilidade. A grande realidade é essa. Agora, olha só. A gente tem uma notícia importante aqui. Nesse fim de semana, saiu a informação de que o Júnior Santos pode voltar antes do previsto. A previsão inicial é para outubro, né? Até 3 meses, ou seja, lá para outubro. Mas o Júnior Santos está dando indícios de que pode voltar antes. Mais uma vez mudou, inclusive, a sua foto do perfil lá no Instagram, né? Primeiro ele colocou lá um personagem do Dragon Ball Z se recuperando, agora colocou um cara já num nível assim de energia, então vambora. Eu não acompanho Dragon Ball Z, nunca assisti, sinceramente, então eu sou da turma do Cavaleiros do Zodíaco. Outro dia até na live aqui perguntaram, Cavaleiro do Zodíaco ou Dragon Ball Z? Eu não vi Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco é a minha praia. Agora, o Júnior Santos, que é fãzaço, ele e o Igor Jesus, né? Muito fãs aí da série, obviamente, tem essa referência para mostrar. Estou me recuperando, estou voltando. Tomara de verdade que a gente possa ter o retorno desse atleta, não só do Júnior, como do Eduardo, do Jefinho, o quanto antes, porque dessa forma o DM fica completamente vazio, a gente vai ter ali atletas importantes sendo adicionados nessa etapa da temporada e, claro, com a chegada dos reforços mais o retorno desses jogadores, o Botafogo passa a ter um grupo extremamente qualificado para poder buscar as nossas conquistas. Eu tô muito confiante, Fogão, de verdade, muito confiante de que o Botafogo vai fazer um fim de temporada excepcional. E, cara, eu tenho um sentimento, já falei aqui numa das nossas lives, eu tenho um sentimento de que o Arthur Jorge é o treinador que vai nos tirar dessa fila há tantos e tantos anos que nos incomoda, né? São quase 30 anos sem ganhar um título de relevância nacional ou internacional. Então que seja nessa temporada e que seja com Arthur Jorge, porque é um cara merecedor, tá trabalhando pra caramba, ele e a comissão técnica dele estão fazendo um belíssimo de um trabalho, e o Botafogo tem tudo mesmo, para poder levantar essa taça do Brasileirão e, por que não, também da Libertadores. Mas Libertadores a gente fala um pouquinho mais adiante. Por hora, é voltar aqui as notícias do Botafogo, o time está se preparando e novidades a gente vai resenhando aqui, vai conversando ao longo dos conteúdos. Deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, sua participação sempre é muito importante. E agora nós estamos buscando os 52 mil. Até dia 25 de setembro já ultrapassamos os 51.500, então estamos caminhando muito bem, obrigado nessa direção e com a ajuda de vocês chegaremos lá com toda certeza. Deixa eu ver aqui se no Fogão Net a gente teve alguma novidade enquanto eu estava aqui gravando esse vídeo. Não, por hora não. Então por hora é só, daqui a pouco eu tô de volta com mais conteúdo aqui no canal para vocês. Beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco.